mais um vídeo no canal. Estamos de volta, finalmente. De novo, dei umas pausazinhas aí, porque, gente, é complicado, viu? A vida é intensa. Mas vou dar uma explicada aqui o que aconteceu. Primeiramente, seja muito bem-vindo se você chegou aqui agora. Meu nome é Hannah. E o que a gente está fazendo aqui é uma leitura guiada do livro O Poder da Mente Subconsciente, de Joseph Murphy. E vou dar uma atualizada pra você aí o que tá acontecendo na minha vida e por que eu dei uma sumida aqui de novo. A minha ideia é postar vídeo toda semana, mas nas últimas 2 semanas foram intensas. Eu moro aqui na Austrália já fazem 3 anos e estava aí na batalha para validar o meu diploma e conseguir aplicar a minha residência permanente. E finalmente, depois de 3 anos, eu consegui concluir o processo de validação do meu diploma. E eu tava correndo com as provas, com prazos, eu acabei reprovando em uma prova e tive que refazer, então meu prazo aqui se apertou. E aí eu estava correndo atrás das prioridades first. E aí consegui, graças a Deus, agora já acabou. E agora é só dar continuidade nesse processo aí e aplicar a minha residência, graças a Deus. E então por isso que eu dei uma sumida, mas agora estamos de volta e se Deus quiser vou continuar a ficar firme e forte aqui, um vídeo por semana. Estamos lá quase na metade do capítulo e a gente vai conseguir, a gente não vai parar, bate aqui, a gente não vai parar, beleza? Então bora lá, hoje a gente começa o capítulo 7 e o capítulo 7 se chama A Tendência da Mente Subconsciente é Voltada para a Vida. Já começa sempre muito legal e ele já começa falando que o tesouro está dentro de você. Olhe para dentro de você em busca da resposta que o seu coração deseja. E aqui já é muito bonito, já é muito verdade, porque a gente tenta buscar a resposta em tudo, em todos, culpar pessoas, culpar coisas, culpar situações. E a resposta está dentro da gente, a resposta depende só da gente. Eu dei um exemplo lá no Instagram essa semana em relação a todo esse processo aí que eu tô passando. E uma situação parecida nesse sentido, que a resposta estava na minha frente, mas eu estava procurando resposta em outras coisas e eu estava indo pelo caminho errado. E às vezes a gente só precisa parar e olhar para dentro que a gente vai encontrar aquilo que a gente está procurando, a resposta que a gente está procurando, de acordo com aquilo que o nosso coração deseja. E aí, bora continuar. E aí, ele fala que mais de 90% da sua vida mental é subconsciente. E se você falha ao usar esse poder, você se condena a viver dentro de limites estreitos, apertados. E eu vou explicar aqui o exemplo que eu dei lá no Instagram, porque eu acho que faz muito sentido. Como eu falei lá, esse processo aqui de validar o meu diploma, ele foi composto por muitas provas e etc. E aí, agora, no final, eu tinha que fazer uma prova. Passei nessa última prova. E aí, teoricamente, essa já era para ser a minha última prova. Faz 3 anos que eu tô estudando e fazendo prova. E eu já tava por aqui. Eu falei, eu não quero mais fazer prova. E eu tô falando isso. Essa vai ser minha última prova, essa vai ser minha última prova. Quando eu terminei essa prova, eu cheguei em casa e fui olhar o que eu precisava para poder aplicar o registro final da APRA, o que eu precisava para poder aplicar o meu Skill Assessment e o que eu ia precisar para aplicar o meu visto. E em todos os lugares falava que eu ia precisar comprovar a minha proficiência em inglês. Até aí tudo bem. Eu já imaginava que para o meu visto eu precisava fazer isso. Eu já tinha feito essa prova do PTE lá em 2024 e a minha prova venceu justo em janeiro de 2026. Alguns meses, né? E aí eu cheguei da última prova e falei, tá bom, tenho que fazer o PTE. E aí já comecei a estudar, já comecei a acordar às 5 horas da manhã para estudar. Por Deus que eu não marquei a prova. Porque se eu tivesse marcado a prova eu ia me arrepender amargamente. E o Nicolas, meu namorado, sempre me perguntando, Hannah, você tem certeza que você tem que fazer essa prova? Você tem certeza que você tem que fazer essa prova? E eu tenho certeza, pesquisei no Google, tenho certeza, blá blá blá. História vai, história vem. Eu tava indignada, falei, eu tô cansada de ter que ficar estudando, de ter que ficar acordando 5 horas da manhã pra poder estudar, eu tô cansada. E aí eu falei com a minha mente, eu falei, olha, escuta aqui.
eu vou fazer essa prova. Se eu tiver que fazer essa prova, eu vou fazer essa prova. Mas essa vai ser a última vez que eu vou fazer isso, porque eu já tô cansada e eu tinha falado que a última prova seria a última prova. Por que que sempre tem alguma coisa a mais? E aí, meninos, eu tava vindo embora um dia pra casa e eu dirigindo e eu falei, não faz sentido, né? Como que eu tenho que, pra aplicar no mesmo órgão, eu tenho que mostrar que eu sei falar inglês? Se eu tive que passar por todas essas provas, não faz sentido eu ter que comprovar isso novamente, né? Até que um belo dia, cheguei em casa, nisso eu já tava estudando sábado de manhã inteira, né? Sábado estudando, acordando 5 horas da manhã pra estudar e blá, blá, blá. E aí, eu falei, não, tá bom, vou procurar aqui pra ver se eu realmente preciso fazer essa prova. Gente, eu descobri não só que eu não precisava da prova para aplicar o meu registro da APRA, como eu não precisava da prova para aplicar o meu Skill Assessment, como eu não precisaria da prova para aplicar o meu PR, que era uma das coisas principais que eu achava que eu ia precisar da prova. Mas por quê? Porque eu parei e fui olhar para dentro. Fui olhar qual era a resposta que eu precisava, falei com a minha mente, falei, eu não quero mais ter que fazer prova. E o simples fato de eu realmente parar e ir lá e procurar e entender o que realmente seria necessário. Mas o que eu expliquei lá no meu Instagram foi isso, que às vezes a nossa mente, ela tá tão acostumada, tão adaptada com o sacrifício, com a crença de esforço, com a crença de não merecimento, que pra mim tem que ser difícil, que eu tenho que fazer por merecer, que a nossa mente, ela se cega, ela nos bloqueia de encontrar as respostas corretas. Então, eu acho que cai muito bem com isso aqui que ele fala, né? Que 90% da nossa vida mental, ela é subconsciente, nesses pensamentos, assim, que a gente não percebe que a gente tem. Eu tenho muito uma crença de esforço que eu tô tentando trabalhar, que eu quero conseguir conquistar as coisas, que eu quero que as coisas sejam mais fáceis, com menos esforço, com menos essa troca. Tem que fazer muito difícil para eu merecer alguma coisa, para eu provar o valor. E é uma coisa que eu não quero mais viver. E ele fala aqui que se a gente falha a usar esse poder, a gente se condena a viver dentro de limites estreitos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falhei em dar a ordem correta para minha mente no momento correto. Eu falhei em tentar ver a oportunidade de coisas mais fáceis. Meu namorado estava falando para mim desde o começo, você pesquisou. E eu fiz uma pesquisa muito crua no Google. A hora que eu vi que eu precisava do meu PTI, eu já entendi que eu precisava. Mas eu não fui lá entender, então foi uma falha minha e isso me condenou a viver ali uma semana de sofrimento. Quase que eu paguei pela prova de inglês sem precisar fazer a prova de inglês. Olha para você ver, só porque eu falhei em parar, em olhar para dentro, em usar o meu subconsciente. Eu falhei em crer que poderia ser mais fácil. Eu falhei em crer que ali já estava acabado, que quando eu acabei a última prova que eu falei que era a última, já era aquilo ali. Mas não, o primeiro cisco de dificuldade veio, a minha mente foi direto para a dificuldade, porque é o que a minha mente está acostumada. Gente, é muito incrível. E a hora que eu descobri que eu não precisaria fazer a prova, eu consegui entender assim, e ver como a minha mente tinha trabalhado para me levar para o esforço. Eu consegui ver isso de uma forma tão clara. Isso fez abrir um leque assim, de outras coisas na minha vida, como eu busco nessa parte mais esforçada. E é uma coisa que eu quero muito mudar, que eu estou mudando. E só de eu ter reconhecido isso para mim já foi um fato assim, muito importante. E aí continuaremos trabalhando em relação a isso. Mas pensa nisso, 90% da sua vida mental, ela acontece de forma no seu subconsciente, de forma inconsciente. E a gente precisa trazer isso para a vida, porque senão a gente falha e vive uma vida miserável, estreita e sofrida. E ele dá sequência, a sua mente subconsciente, ela tá sempre voltada para a vida, para ser construtiva, ela é sempre construtiva. Ela trabalha para manter as nossas funções 24 horas por dia, a gente já falou isso antes nos outros capítulos. E ela tá sempre tentando te ajudar e te proteger. E aí ele continua falando que a sua mente
O subconsciente está em contato com a vida infinita, com incontáveis sabedorias, e tudo sempre levando para a vida e sempre levando para a sua proteção. Aí você fala, Hannah, mas por que a sua mente te levou para o difícil para fazer a prova? Porque é com isso que eu estou acostumada. É isso que a minha mente sabe, que se eu tiver que passar por um desafio, eu vou passar muito bem, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou acordar 5 horas da manhã e eu vou ser aprovada. Então, ela acha mais seguro me levar para uma situação onde eu preciso fazer uma outra prova mais difícil do que me levar para uma coisa óbvia e simples de fazer uma pesquisa correta. De sentar e tentar entender o que realmente seria necessário para as aplicações que eu precisava fazer. Não porque a minha mente é ruim para mim, mas porque ela estava tentando me proteger e sabendo onde era um lugar de segurança para mim. Entende? É muito interessante. E ele fala que as nossas mais profundas convicções são aquelas com as quais a gente não pode argumentar, porque elas não são do seu consciente, elas são do seu subconsciente. Então, as suas convicções mais profundas, elas vêm do seu subconsciente, elas não vêm daquilo que você fala. São desses padrões que a gente vive, que a gente ensinou para nossa mente. Lá estão as nossas convicções profundas e elas se mostram através desses resultados, dessas experiências que a gente vive. E ele continua falando isso, que o seu subconsciente fala com você através de intuições, impulsos, ideias e desejos. E aqui fica uma coisa muito legal também, que quando eu falei pra minha mente, olha, se eu tiver que fazer essa prova, eu vou fazer, mas eu já cansei, eu não quero mais, essa foi a última vez, eu não vou fazer mais prova. Quando eu falei isso, eu entendo que isso trouxe à tona pro meu subconsciente o que eu realmente queria viver. E aí veio através de uma intuição. Quando eu tava dirigindo, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, não faz sentido, eu vou olhar isso mais profundo. E isso foi a minha intuição, e eu creio que foi o meu subconsciente falando comigo que eu estava no caminho errado, que existia uma outra forma. E isso é uma outra coisa que eu tenho falado pra minha mente o tempo inteiro. Eu sempre falo, existem milhões de maneiras pro universo fazer alguma coisa acontecer e de trazer as coisas até você. Mas a gente tá tão acostumado com as formas difíceis que a gente acredita que elas são as únicas. E aí entra aqui no que ele tá falando, das ideias, das intuições, desses impulsos, desejos. São formas do universo trazer até você aquilo que você tá pedindo, aquilo que você tá procurando, aquilo que você tá buscando. E aí ele vai continuando falando isso, todos esses desejos de amar, de salvar o próximo, de fazer alguma coisa diferente, eles vêm do seu subconsciente. E ele fala ali de Robert Louis, eu acho que ele era um, escritor. E ele fala que ele gostava de pedir pra mente antes dele dormir, o que a gente já falou ali nas técnicas que a gente podia usar, que ele estava acostumado a pedir para o subconsciente dele. Toda vez que a conta bancária dele estava abaixando, ele era acostumado a pedir para o subconsciente dele dar para ele uma história nova. E aí ele fala que isso vinha para ele pedaço por pedaço, como uma sériezinha, e ele conseguia criar uma nova história, produzir uma nova... Eu não sei o que ele fazia ali, mas produzia uma nova arte e acabava ganhando dinheiro por isso. Então, a sua mente subconsciente encontra maneiras de te trazer aquilo que você está procurando, só precisa aprender a usá-la. Como que o nosso corpo reflete o funcionamento da mente? A interação entre o nosso consciente e o subconsciente, ela é muito parecida com a interação do sistema nervoso. E aí ele explica que o sistema voluntário seria o mesmo atuando na mente consciente, e o nosso sistema autônomo seria o mesmo do nosso subconsciente. Vamos lá, que vai entrar mais profundo aqui. Então vamos lá. Isso aqui é faculdade, hein? Ele fala que o nosso sistema voluntário, o nosso sistema consciente, é aquele, obviamente, pela qual a gente percebe, né, o mundo ao nosso redor, e seria os nossos sensos físicos, e que dá no controle voluntário para o nosso corpo para realizar o movimento. Então é o sistema voluntário ali, o sistema realmente ativo, consciente, que você tem que pensar para fazer e que te dá essa percepção do mundo, né? E o sistema autônomo, que é o sistema involuntário, que são os centros de atividade, recepção e envio de estímulo do nosso cérebro e os seus componentes ali.
E aí, esses são o sistema que vai se conectar e vai controlar as nossas funções vitais de forma subconsciente, inconsciente, involuntária. Então, queira você ou não, seu coração vai bater, você vai estar respirando, seu intestino vai funcionar, a não ser que você faça uma coisa muito errada. As coisas vão funcionar e você não precisa pensar, pulmão, vai lá, respira, não precisa, vai acontecer. Então, isso a gente já falou bastante também. Fica mais fácil de entender. Agora, ele fala ali do cerebelo, amígdala, e como é que essas partes do cérebro funcionam, o córtex. E ele tá falando ali, se você tem uma percepção de perigo que vai para o seu cerebelo, as mensagens vão ser enviadas para o seu córtex e para sua amígdala, e aí a pessoa cria essa reação de defesa. E aí ele conecta isso com o nosso consciente e o nosso subconsciente, como é que eles agem. E ele explica que na nossa mente subconsciente e consciente isso acontece da mesma forma. Então, conscientemente, a gente pega ali uma ideia, a gente faz uma decisão, a gente escolhe ali um caminho, a gente decide o que a gente quer ser, a gente faz um plano de vida de forma consciente. Quando a gente faz isso, é como se da mesma forma impulsos elétricos ali do sistema nervoso vão enviar para o nosso subconsciente essa corrente gerada de forma involuntária e o nosso subconsciente vai agarrar essa ideia e vai transformar isso em um resultado, em uma ação. E aí ele explica que é assim que os nossos pensamentos se tornam coisas. Olha que legal! Então, da mesma forma que o nosso cérebro vê o perigo, manda uma mensagem e aí fala, corre, e o seu corpo começa a correr, é a mesma coisa quando você tem uma ideia na sua mente, de uma forma que o seu cérebro recebe essa ideia de uma forma real. Essa imagem, essa ideia, ela vai ser levada para o seu subconsciente, que da mesma forma que viu o perigo e fez você correr, vai ver, seja lá o que você tá, seja perigo ou não, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, ele vai fazer isso acontecer e vai fazer isso virar coisa, vai fazer isso virar realidade, vai fazer isso virar uma experiência, vai fazer isso virar um evento na sua vida. E olha que legal, né? Esse exemplo do que aconteceu comigo. O meu medo de ter que fazer a prova de novo, a minha crença de que eu consigo fazer as coisas difíceis, que eu consigo passar em provas, a minha crença de que acaba que as coisas sempre são difíceis. Eu sempre vou pelo caminho difícil, que eu tô sempre tendo que me provar ali. Essa minha crença me cegou de fazer o óbvio. Mas ela me trouxe o resultado que estava dentro de mim, que estava convicto dentro de mim. Não, se você acha que é assim, você não vai ver o óbvio na sua frente, você vai ver só o que você quer ver. Olha como é louco. Até que conscientemente eu dei uma outra ordem. E aí ela me levou a agir de uma outra forma. Olha como é óbvio, olha como é interessante. Então, só tô tentando conectar, né, as coisas para vocês verem como que acontece mesmo na nossa vida, sem a gente ter noção, e tá acontecendo o tempo inteiro. Aí a gente dá sequência ali falando a inteligência que cuida do corpo. E ele fala que quando a gente estuda o sistema celular, e todas as estruturas dos órgãos, olho, ouvido, coração e etc., a gente vai descobrir que eles são formados por células que funcionam de forma independente. E ele fala que existe uma inteligência dentro do corpo que coordena todas essas funções sem que você precise pensar nelas de forma consciente, o que é muito legal. E ele fala que tem estudos que mostram isso, que mesmo a célula sendo independente, ali, uma única célula do organismo sendo independente, eles ainda encontram evidências da mente agindo naquelas células de forma reativa, né? Então ele tá falando que muitas pessoas falam que essa inteligência, ela cuida do nosso corpo. Se você deixar ela ali quieta, sem falar nada, sem fazer nada, ela vai cuidar do seu corpo. Mas que a dificuldade tá no nosso consciente, porque o nosso consciente, ele às vezes acaba interferindo através de falsas crenças, medos e opiniões. E olha que legal, você vai conseguir conectar isso com o exemplo que eu já te dei hoje. Ele fala: quando o medo, falsas crenças e padrões negativos são registrados no seu subconsciente através de emoções, condições, através do seu psicológico, não tem outro curso aberto para o seu subconsciente a não ser aceitar essa ideia
e trazer isso para a realidade. E fazer e agir de acordo com esse blueprint que você ofereceu. Não tem outro caminho para o seu subconsciente. Quando você ali aceita mesmo uma ideia, deixa o medo, as falsas crenças, os falsos padrões dominarem nos seus pensamentos, não tem outro caminho a não ser o seu subconsciente ir lá e fazer isso acontecer. A mente subconsciente trabalha continuamente para o bem comum, que o seu eu subjetivo ali que está dentro de você, ele vai trabalhar continuamente para o bem geral, para gerar o bem, refletindo um princípio inato de harmonia por trás de todas as coisas, que a sua mente ela vai estar trabalhando o tempo inteiro. Queira você ou não, é ela que vai construir ali no seu corpo. E ele fala que tudo isso acontece em silêncio lá dentro de você. Você não vê a sua mente subconsciente, você não toca a sua mente subconsciente, mas é ela que domina, que direciona, que cuida do seu corpo, que mantém o seu corpo vivo e tudo ao seu redor, que traz para você tudo que você precisa e que manifesta mesmo, traz para a realidade, faz os pensamentos e as ideias realmente virarem coisas palpáveis. E aí é legal agora, como que os seres humanos interferem nesse princípio inato de harmonia. E aí ele já explica que para você pensar corretamente, você precisa conhecer a verdade. Porque senão você não vai conseguir pensar corretamente. E como a Bíblia fala, ele volta lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para mudar o seu pensamento, a primeira coisa que você precisa fazer é ter esse conhecimento, é conhecer essa verdade que você está criando a sua realidade, que a sua mente subconsciente está trabalhando para te trazer tudo aquilo que você tem pensado, tudo aquilo que está 24 horas ali se repetindo dentro de você. Ele fala que conhecer a verdade é estar em harmonia com a inteligência infinita e com o poder da sua mente subconsciente, que está se movendo em direção à vida. E aí ele dá sequência falando que todo pensamento ou ação que não estejam em harmonia, seja por ignorância ou por escolha deliberada, resultará em desarmonia e limitação de todos os tipos. E aqui você vê o exemplo da minha vida de novo. São pensamentos que não estão em harmonia, não estava em harmonia, não estava sintonizada. Deixei os padrões falarem mais alto, deixei as crenças falarem mais alto. O que aconteceu? Eu experimentei ali, eu vivi em desarmonia e vivi uma limitação dos meus pensamentos, uma limitação das coisas acontecerem ao meu redor, simplesmente porque eu deixei uma crença falar mais alto. Vamos lá, ele continua falando. Cientistas nos informam que você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Portanto, do ponto de vista físico, você é realmente uma nova pessoa a cada 11 meses. E aí ele fala, se você reconstrói defeitos em seu corpo através de pensamentos de medo, raiva, ciúme e ressentimento, não tem ninguém para você culpar além de você mesmo. Pesado, né? E aí continua ainda mais intenso falando, você é a soma total dos seus pensamentos. Gente, cara, se isso aqui não te traz para a realidade, eu não sei o que vai ser. Mas se você pensar que você está vivendo as coisas e que você, o seu resultado, o produto aqui que você criou, é resultado dos seus pensamentos, é muito, muito, muito louco. Positivo, porque se você não está satisfeito com o que você está vendo, você consegue mudar. Essa é a parte positiva de tudo. Mas se você não entender e não agir também, você não vai sair do lugar. Mas você ter esse conhecimento de que você, qualquer coisa que você está vivendo agora, boa ou ruim, eles são resultados, é a soma de todos os seus pensamentos do que você vive internamente. É muito poderoso, porque se não tá bom, muda os pensamentos, porque vai mudar. Se a cada 11 meses a gente constrói um novo corpo, a gente pode se reconstruir. Em 11 meses, pensa se você mudar, se a sua realidade de hoje é fruto de tudo que você pensou e você não gosta do que você vive, e você pensar que você consegue refazer a sua vida, gente, a gente tá perdendo tempo. Se você não tá fazendo nada pra mudar, você tá perdendo tempo, porque as coisas
Não precisa acontecer amanhã, mas pensa um ano. Um ano passa tão rápido, e se um ano as coisas podem mudar na sua vida drasticamente, por que não começar hoje? Faz sentido? Você pode se livrar dos seus pensamentos e das imagens negativas. A maneira de superar a escuridão é com luz. A maneira de superar o frio é com o calor. E a maneira de superar um pensamento negativo é substituí-lo por um pensamento positivo. Afirmar o bem e o mal desaparecerá. Mas, como a gente já falou nos outros vídeos, não é apenas pensar positivo, é sentir positivo, até que isso seja verdade mesmo dentro da sua vida. Aí o próximo tema é: por que é normal ser saudável, vital e forte? E aí ele fala que a criança comum, geralmente, ela nasce saudável, perfeita, com todos os órgãos funcionando perfeitamente, e que esse é o estado natural e normal, e que a gente deveria permanecer saudável, vital e forte por toda a nossa vida. E aí ele fala sobre o instinto de preservação do ser humano, que é o instinto mais poderoso da natureza e constitui uma verdade permanente, sempre presente e constantemente operando dentro de você. Todos os seus pensamentos, ideias e crenças atuam com poder ampliado quando estão alinhados com esse princípio de vida. E aí ele explica depois que é anormal ficar doente. Ele fala que a condição de estar doente significa simplesmente que você está indo contra o fluxo da vida e pensando negativamente. Então, quando a gente fica doente, a gente está simplesmente indo contra o fluxo correto da vida, porque o fluxo da vida e o normal que é esperado da nossa mente, ela é em direção à vida. E a gente, quando está se adoecendo, a gente está andando sentido contrário em relação a isso. A lei da vida é a lei do crescimento, que a natureza inteira, ela mostra isso. Onde há crescimento e expressão, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. E essa é a lei da vida. Se o seu pensamento estiver em harmonia com o princípio criativo da harmonia, sua mente subconsciente estará em sintonia com esse princípio inato. Mas, se você alimentar os seus pensamentos que não estão em harmonia com esse princípio, esses pensamentos irão se apegar a você, perturbá-lo, preocupá-lo e, por fim, produzir doenças e, se persistirem, até mesmo a morte. Se você focar a sua vida nos pensamentos que geram harmonia, você vai viver cada vez mais essa harmonia. Mas se você focar nos pensamentos que vão contra esse fluxo, você vai acabar produzindo doenças e, como ele fala aqui, até mesmo a morte em alguns casos. E aí ele dá uma dica muito legal, que no processo de cura das doenças, ele fala que você deve aumentar a distribuição desses sinais e dessas forças vitais da sua mente subconsciente para o seu organismo. Então, se você está doente, você estava indo contra o fluxo da vida. E aí, o que você pode fazer para mudar isso é se alimentar mesmo, de distribuir essas forças vitais aí de saúde, de pensamentos bons para sua mente, para gerar essa transformação. Isso pode ser feito eliminando pensamentos de medo, preocupação, ansiedade, ciúme, ódio e qualquer outro pensamento destrutivo. Esses pensamentos tendem a desgastar e destruir nervos e glândulas, os tecidos corporais responsáveis pela eliminação dos resíduos e pela manutenção dos organismos em estado de pobreza. E faz sentido ali com o que ele falou, né? Que é como se existisse uma condução nervosa. Então, é da mesma forma. Você olha, quando você toca alguma coisa, isso gera impulsos elétricos para fazer você entender o que está acontecendo. E é da mesma coisa. Da mesma forma, você pensa em alguma coisa, isso vai gerar impulsos elétricos para o seu corpo e vai reproduzir aquilo que você é, que você pensa, que você sente. E esses pensamentos vão desgastar e destruir os seus nervos e suas glândulas e os seus tecidos corporais. E aí ele vem com um exemplo, como sempre, muito legal. Ele vai falar da cura da doença de Pott, que parece que a doença de Pott era uma tuberculose da coluna. E ele fala de um menino chamado Fred, vamos dizer assim,
que contraiu essa doença. E aí o médico falou que era incurável. E ele conta que a doença deixou esse menino deformado e incapaz de andar. Mas que esse menino ele não aceitou essa doença. Ele falou que ele não aceitou o diagnóstico que o médico deu para ele. E aí ele criou ali uma oração e ele fazia essa oração repetidamente várias vezes ao dia. Inclusive quando os pensamentos negativos e pensamentos ruins estavam vindo sobre a cabeça dele. E eu vou repetir essa oração aqui para você. Se você quiser anotar, se você não está lendo o livro, você pode anotar, ler e fazer essa oração aí se você está passando por alguma doença. E ele falava: eu sou inteiro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Então, além dessa oração super simples, ele também, aqui eu acho que entra uma chave muito legal, ele também orava pelos outros, né? Lembra que a gente falou que de gratidão e de enviar pensamentos bons, isso volta para você. E aí ele fala que essa atitude mental de também orar pelos outros voltou para ele de uma forma muito maior. Como acontece com tudo. As coisas boas que você deseja, elas voltam para você. As coisas ruins que você deseja, que você pensa dos outros, elas são o que você é e elas voltam para você. E da mesma forma, coisa boa. Então, quando você está buscando alguma coisa boa para você, abençoa o próximo. Abençoa, 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 porque isso vai também voltar. E não é só você ali na sua bolha, né? Ai, tudo bem, vou ser curado, minha mente vai transformar o resto que se exploda, né? Não, manda bênção, manda prosperidade, manda riqueza, deseja ver o outro melhor, deseja ver o outro prosperando, deseja ver o outro saudável, deseja ver o outro curado, vivendo uma vida abençoada, porque isso vai retornar para você também. Então fica essa dica aí, e quando os pensamentos ruins baterem na porta aí, porque é fácil dos pensamentos ruins tomarem conta, tenta usar uma frase, uma coisa positiva que te transforme, que traga uma nova ordem para sua mente, que mostre que você está no controle, como eu já falei algumas vezes. E ele termina esse exemplo falando: vai, pois a tua fé te curou. E foi exatamente no que aconteceu com esse rapaz. E ele conta um outro exemplo ali também de um jovem rapaz que tinha um problema oftalmológico e ele repetia a mesma coisa: meu subconsciente fez os meus olhos e ele pode curá-lo. E aí ele falava isso antes de dormir, repetidas vezes, e ele imaginava já o médico falando para ele que um milagre tinha acontecido. E aí, alguns dias depois, ele teve a consulta médica e o médico realmente falou que um milagre aconteceu. Isso aqui é muito legal, eu faço isso muito, de falar. Você vai ver, no final do ano, tal coisa vai acontecer. Quantas vezes eu já fiz isso em inúmeras situações. Falava assim: você vai ver, na hora que tiver na hora de eu aplicar meu visto, eu vou ter a oportunidade de aplicar um partner visa ou eu vou ter a oportunidade de aplicar pela empresa. E eu vou escolher qual é a opção que eu quero fazer. E dito e feito, eu fiquei solteira os 3 anos que eu tô aqui, agora que eu tô para aplicar o meu PR, eu tenho a oportunidade, a gente tinha conversado, e no pior dos cenários, caso tudo desse errado, eu ia aplicar um partner, mas que eu queria muito aplicar pela empresa e fazer isso pelo meu próprio esforço. E realmente hoje eu tenho a oportunidade de aplicar por uma opção ou por outra, então quando você impregna, né, que ele fala ali mesmo, que o menino fez, você impregna essa ideia na sua mente, o seu subconsciente ele não tem outra coisa a não ser ir lá e fazer acontecer, porque você está alimentando o seu subconsciente daquilo. E a gente sabe que o nosso subconsciente ele vai receber esse sinal, vai receber esse impulso e ele vai ter que fazer isso virar ação, virar evento, virar realidade ali na sua vida. O que é muito, muito incrível. E a gente vai finalizar, o capítulo de hoje foi um pouquinho mais curto. E a gente vai finalizar com a frase lá do finalzinho que ele fala: aquilo que você afirma conscientemente e sente como verdadeiro será manifestado em sua mente, em seu corpo e em seus assuntos. Afirme o bem e entre na alegria de viver. E vou dar um exercíciozinho que vai ser o seguinte: você vai criar uma afirmação aí para você.
E você pode criar uma afirmação baseada no que você está vivendo, no que você está tentando aí transformar, que faça sentido para você e que te faça sentir alguma coisa. Ou você pode ir no livro. Se você for lá no conteúdo ali do livro, vai ter lá, ele fala sobre saúde, ele fala sobre riqueza, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre casamento, sobre felicidade, sobre perdão, sobre medos. E aí você pode ir lá, sempre vai ter alguma coisa ali para você. E você pode escolher uma frase que faça sentido para você e você vai começar a repetir isso em relação a alguma coisa aí, alguma coisa que você tá querendo viver, alguma coisa que você tá querendo superar. E aí você vai falar essa frase o tempo inteiro. Então tem que ser uma coisa que é fácil para você de decorar, mas, de novo, que te faça sentir e que faça sentido para você. E aí eu vou te dar uma frase aqui que eu usei muito, muito, muito em todos esses meus anos de Austrália para fazer todas essas provas. Porque eu tinha muito medo de falhar, muito medo de não passar. E ele fala ali uma parte sobre medo, né? E a frase que eu usava era: eu vou superar este medo. E aí eu sempre falava qual que era o meu medo. O medo do PTE, o medo da prova escrita. Eu vou superar este medo. Eu estou superando isso agora. Eu falo com calma, confiança e segurança. Eu estou relaxada e em paz. Eu repetia isso várias vezes. Eu decorei a frase. Quando eu começava a ficar nervosa, eu começava a ficar meio ansiosa, eu começava a repetir a frase. Eu vou superar esse medo do tarará. Estou superando o medo de tarará agora. Eu falo com calma, confiança e segurança. Eu estou relaxada e em paz. E eu repeti isso, eu tinha isso escrito, eu tinha uma lousinha assim que eu usava para estudar. Eu tinha isso escrito no meu quarto, no meu celular, eu ia repetindo isso quando eu dirigia, eu cheguei a escrever na geladeira, na outra casa que eu morava. Agora, antes de eu fazer a prova, eu fiz a mesma coisa e eu repeti a mesma frase e o Nicolas comigo. E ele, quando eu tava nervosa, cheguei a ter uma crise de ansiedade. E ele repetindo isso comigo. Então, crie a sua própria frase. Se você não quiser criar, vai lá nesse guiazinho aqui e encontra uma frase que faça sentido para você, com o que você está vivendo agora. Sempre, por isso que eu falo para você ler os exemplos, porque nos exemplos sempre tem coisas que as pessoas usavam e falavam e que você pode usar e que você pode adaptar e usar aí para sua realidade, para te ajudar a passar pelo que você está passando, para ajudar você a transformar a sua mente, a se reconstruir, para ajudar você a alcançar aí os seus sonhos, os seus planos. E é isso, eu espero que eu te veja na semana que vem de novo. E é isso, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!